Bom dia, galerinha. Terça-feira, dia de live. Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre quando usar aparelho, né? Quando que eu sei que eu preciso de aparelho, no caso vocês, né? Quando saber que realmente precisa de fato usar aparelho. Aí eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui, que aí vocês mesmos, claro, que você vai precisar ir ao dentista, ao ortodontista, pra dizer qual que é o aparelho que você vai usar, se você de fato precisa usar aparelho, qual que é o aparelho, quanto tempo que vai durar e tudo mais. Mas tem algumas situações que você mesmo já consegue saber se você precisa usar aparelho ou não, tá? Então é o seguinte, vamos por uma ordem. Primeira coisa, quando que a gente tem que ir no ortodontista, né? Qual que é... Porque dentista a gente sabe que tem que ir desde pequenininho, né? Pra poder fazer prevenção, pra poder manter todos os dentes saudáveis na boca, né? Desde da barriga da mãe, a gente já vai no dentista quando a gente faz ali o pré-natal odontológico, certo? E aí, à medida que a criança vai crescendo, ela tem que ir no dentista pra poder fazer acompanhamento, fazer prevenções. Agora, quando que eu tenho que ir ao ortodontista, né? Quando levar essa criança no ortodontista? Com qual idade? Bom, primeira coisa, se você já percebe que tem alguma coisa errada, então se você já percebe nessa criança algumas alterações, como as que eu vou mostrar pra vocês aqui, então o ideal já é levar essa criança no ortodontista, né? Agora, se por acaso você não percebeu nada, pelo menos ali com 5 anos de idade, já é uma idade boa pra gente poder levar no ortodontista, porque já é uma idade boa também pra gente poder começar a tratar. Posso tratar antes? Que era até a próxima pergunta ali, né? Quando começar a tratar? Eu posso tratar antes? Posso tratar antes. Eu tenho pacientes aqui, por exemplo, de 4 anos de idade que eu faço tratamentos com aparelho. Mas qual que é a idade mesmo, assim, melhor pra tratar? Bom, primeira coisa, a gente vai levar ali, se você não identificou o problema, você vai levar ali sua criança com 5 anos. Por que a gente fala 5 anos e não antes, né? Já que pode tratar antes. Porque 5 anos, a criança ela já está um pouco mais amadurecida, então a gente consegue fazer o tratamento, né? A gente consegue fazer com que esse tratamento ande, porque a criança ela está entendendo um pouco mais. O que não significa que antes de 5 anos, essa criança ela não esteja amadurecida também, né? Mas vai depender ali da criança, do amadurecimento dela. Às vezes tem criança de 5 anos também que não colabora, que não tem jeito, então a gente tem que esperar um pouco mais. Isso vai variar de cada caso. No geral, né, se você não identificou nenhum problema na sua criança, no geral leva ali a partir de 5 anos, né? De 5, 6 anos você já leva no ortodontista pra saber se tem alguma coisa pra gente poder tratar. Por quê? Criança é a melhor fase de tratar. Então, nessa fase ali de 5, 6 anos, ou até ali até 10 anos também, é uma fase muito boa de tratar, porque a criança está em crescimento. Então, o osso, eu costumo falar que ele parece uma massinha de modelar. Então, do jeito que a gente for direcionando ali, a gente vai conseguir colocando no lugar, diferente de adulto. O crescimento está consolidado, osso está formado, a gente já não consegue mexer muito. Agora, criança é bem mais fácil de mexer, então é uma fase muito boa da gente tratar, porque a gente vai direcionar o crescimento dessa criança, né? Vai fazer com que essa criança cresça da forma como ela tem que crescer. Bom, eu tô com uma colinha aqui pra não esquecer nada pra vocês, né? Porque eu fiz um roteiro. Então, se eu sei qual que é a idade pra eu ir pro ortodontista, se eu sei quando que eu vou começar a tratar, agora, como que eu sei de fato que eu preciso, tanto adulto quanto criança, que eu preciso colocar o aparelho? Antes da gente entender, né, quando que a gente vai colocar o aparelho, vamos entender primeiro como que é uma mordida certa, né? Porque pra gente poder entender se a mordida tá errada, a gente precisa conhecer como que é uma mordida certa. Deixa eu mostrar uma foto pra vocês. Eu queria que ela ficasse pequenininha. Gente, eu não consigo mexer. Tá, mas aqui acho que vai dar pra vocês verem. Vamos entender como que é uma mordida certa.
Então, uma mordida certinha, vamos pensar, sempre dou esse exemplo aqui, vamos pensar numa tampa e numa caixa. Então, tem a gente a parte de baixo, que é a caixa, e a gente tem a parte de cima, que é na maxila, que seria a tampa. Então, o correto da mordida é essa tampa encaixar nessa caixa. Então, nossos dentes de cima, eles vão ficar por cima dos dentes de baixo, né? E aí, que são essas setinhas mostrando aqui, são as posições de alguns dentes, porque às vezes vocês vão ver muitas mordidas, né? Começa a reparar o sorriso das pessoas e parece que tá tudo encaixadinho, mas a relação desses dentes estão erradas, né? Então, por exemplo, aqui do lado de cá, ó, que a gente tem esse dente mais azul aqui, a setinha de cima mostra a ponta de um dente que ela tem que encaixar no meio do dente de baixo, né? Então, são alguns detalhes assim, mas só para vocês entenderem, tem que ser uma tampa e uma caixa. Então, a parte de baixo é a caixa e a parte de cima é a tampa, que tem que encaixar certinho, tá? Então, isso é uma mordida certa. Claro, com os dentes alinhados, sem espaço, sem estar um tumultuado em cima do outro, né? E tudo mais. Daí, já que a gente já sabe agora quais são, como que é uma mordida certa, vamos entender agora os problemas mais básicos que a gente tem, porque vocês conseguem identificar na boca de outra pessoa. Então, você olha no espelho e fala assim, acho que eu preciso de um aparelho. Você olha outra pessoa e fala assim, acho que ela precisa de colocar um aparelho para poder consertar aquilo ali. O primeiro deles que eu vou mostrar para vocês é que a gente chama de mordida aberta. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente tem a tampa, a caixa e a tampa. Então, ela tem que encaixar como uma caixa e uma tampa mesmo. Então, tampa que encaixa aqui na caixa, né? Agora, quando eu tenho essa tampa que ela não encaixa, que tá uma abertura aqui na frente ou atrás, enfim, a gente chama de mordida aberta. Então, a gente precisa tratar esse paciente, né? Esse caso aqui, por exemplo, é um caso meu, de um paciente que chegou assim, e se eu não me engano, eu vou tirar esse aparelho no mês que vem. Porque já tá tudo encaixadinho, tudo fechadinho, né? Então, se por acaso vocês verem alguma mordida, precisa ser tratado. Isso aqui é um caso de mordida aberta. O outro caso que eu vou mostrar pra vocês é um caso que a gente chama de mordida cruzada. Esse caso aqui também é meu. Então, nessa parte aqui, ó, de baixo, lembra de novo da tampa e da caixa. Caixa embaixo, tampa em cima, dentes de baixo, dentes de cima. E os dentes de cima, eles têm que abraçar os dentes de baixo. Quando tá ao contrário, seja aqui na parte posterior, na parte de trás ou aqui na parte da frente, como nesse caso aqui, que é na parte de trás, quando ele tá ao contrário, quando os dentes de cima estão por trás dos dentes de baixo, a gente chama isso de mordida cruzada. E aí a gente precisa tratar também, colocar todo mundo no lugar. Principalmente esse caso aqui é um caso de uma criança, se eu deixar do jeito que tá sem tratar, isso aqui vai travar o crescimento, vai travar o crescimento e vai travar o osso, né? Então, não vai deixar o osso crescer da forma como ele quer. E aí que o paciente começa a ficar com assimetria, começa com o rosto torto e tudo mais. Então, isso aqui é uma mordida cruzada. A caixa e a tampa estão invertidas e precisa ser tratado também, né? Outro caso que eu tenho pra vocês aqui, que é assim, o classicão mesmo, que todo mundo olha e fala assim, nossa, ela precisa de aparelho, é o caso que a gente chama de apinhamento, né? Ou seja, os dentes estão tudo embolado. Eu costumo falar que isso aí era um caso que era um dos meus casos, né? O caso que era os meus dentes, né? Então, eu não tinha os dentes assim tão altos, mas eu tinha dente tudo embolado. Eu falo que não tinha uma classe, que o meu era tudo assim, tudo embolado mesmo, né? Então, esse aqui é um caso clássico de colocar aparelho. O paciente ele não tem espaço, os dentes estão todos embolados, mordida completamente errada. Os dentes de cima passam os dentes de baixo, mas só que tá tudo embolado, tá tudo bagunçado. A gente precisa alinhar aqui, colocar todo mundo no lugar para poder morder todo mundo certinho, né? Então aqui a gente já bate o olho, a gente já vê que precisa de aparelho. Outro caso também, para vocês verem a quantidade de casos que tem, né? Um outro caso também que assim, que o pessoal bate o olho e fala assim, nossa, tem que colocar um aparelho, é o caso desses espaços entre os dentes, né? Porque o normal são os dentes estar um coladinho do outro. É tanto que para passar o fio dental, ele dá uma certa resistência, né? Porque eles estão bem ali juntinhos um do outro. Quando tem esse espaço, a gente chama de diastema, né? E geralmente, quando o paciente ele chega no consultório para poder fazer para colocar o aparelho,
A primeira coisa que ele fala, olha, o que me incomoda é esse espaço aqui da frente, né? Ele já olha pro espelho e já vê que não tá tão harmônico, que não tá tão agradável e que ele quer resolver isso. Então esse caso aqui também é um caso clássico para poder colocar aparelho, né? Vamos lá, tem mais aqui pra vocês verem. A gente tem agora, isso aqui também não vai aparecer porque o outro também não apareceu. Mas lembra que eu falei pra vocês, quando a gente tem um caso, quando a gente tem a mordida certa, a gente vai ter caixa, tampa, bem justinho, dentes alinhados, sem estar amontoado em cima do outro, sem espaço, sem nada. Quando a gente tem essa tampa, vou colocar assim de lado, ó, quando a gente tem essa tampa mais pra frente ou a caixa mais pra trás, mas que fica essa relação mais estranha assim, ó, que parece que os dentes estão pra frente, ou pode ser os dentes de cima que estão mais pra frente, ou pode ser os dentes de baixo que estão mais pra trás. Então, quando a gente tem essa relação assim, que a tampa e a caixa parece que não estão cabendo, que a gente chama de classe 2, também a gente precisa tratar. E o contrário também, né? Cadê o outro? E o contrário também. Nesse caso, é porque não tá mostrando a frente aqui, cortou. Mas no caso que eu falei antes, né, do classe 2, parece que os dentes estão pra frente. Ou de cima tá pra frente, ou de baixo tá pra trás. E aí fica assim. Quando a gente tem o contrário, né, o queixo assim, ó, pra frente, também precisa ser tratado, né? Em alguns casos, só o aparelho não resolve. Em alguns casos, já tem que partir já pra cirurgia. Então, quanto antes tratar, quando criança ali, tratar muito melhor, porque a gente pode, inclusive, evitar uma cirurgia para um paciente lá futuramente. Então, se eu tenho uma mordida pra frente, né? Ou então o contrário, com o queixo mais pra frente, invertido, né? Não só invertido como a mordida cruzada, mas invertido e estando pra frente, a gente precisa tratar também, né? E aí, gente, uma outra coisa... esqueci de outra. Quando a gente tem a tampinha e a caixa, assim, certinha, só que a tampa, ela cobre muito os dentes de baixo, que a gente chama de sobremordida, também precisa ser tratado, né? Daí, um pequeno detalhe, que tem uma galera que realmente não sabe. Quando a gente tem um problema para poder tratar com o aparelho ortodôntico, né, para fazer o tratamento ortodôntico, significa que tem alguma coisa errada lá atrás. Não é só a posição de dente. Para a posição dos dentes não ficarem no local correto, alguma coisa está errada. E geralmente é a musculatura, principalmente a língua, né? Então, quando a língua não está no local correto, quando o paciente ele não está respirando pelo nariz, não está com a boca fechada, os problemas de dentes vão vir a aparecer depois. Então, quando a gente olha um paciente, principalmente uma criança, que não tá tendo espaço para nada, que tá tudo embolado, provavelmente essa criança, ou ela já é uma respiradora bucal, então um paciente que é respirador bucal, ele tem que colocar o aparelho, ele tem que ver, não necessariamente o aparelho fixo, né, de estar colado aqui nos dentes. A gente precisa entrar com o tratamento para poder ensinar esse paciente a respirar pelo nariz com a boca fechada e colocar a língua no local. Quando a gente coloca a língua no local, que é no céu da boca, a gente reposiciona todo o restante da musculatura e aí o osso, né, maxila e mandíbula, eles vão crescer de forma como tem que crescer e os dentes vão ficar onde que tem que ficar. Então, se por acaso você percebe, às vezes você percebe que sua criança, por exemplo, seu filho, seu sobrinho, enfim, eles respiram muito pela boca, fica o dia inteiro com a boca aberta, dorme de boca aberta, baba muito à noite e tudo mais, e aí você olha para os dentes e percebe que os dentes ainda não estão tortos, não significam que lá na frente o problema não vai aparecer, porque ainda não deu tempo de aparecer. Mas, se o paciente, ele já é um respirador bucal, se ele já respira pela boca, que não é o certo é respirar pelo nariz, com a língua encostada no céu da boca, então se ele respira de forma errada, a língua fica baixa, provavelmente, assim, 100% lá na frente, ele vai ter algum problema. Ele vai manifestar algum problema nos dentes, mostrando que ele precisa tratar, né? Então, se por acaso você conhece alguém que tem esse tipo de problema, saiba que esse paciente ele precisa procurar um ortodontista para fazer tratamento, tá? Porque tratamento ortodôntico não é só a parte de mexer com o dente, de deixar um sorriso alinhado, um sorriso bonito. Isso aí vai ser consequência.
A gente tá pensando primeiro, claro. Claro que o paciente não chega lá procurando e fala assim, então, doutora, eu quero colocar aparelho porque eu preciso encaixar minha mordida porque eu tô mordendo errado. Geralmente ele vai procurar porque ele olha pro espelho e não tá agradando a ele. Quando eu fui colocar aparelho, porque eu olhava pro espelho e via aquele negócio tudo embolado, eu falei, bom, eu vou tratar o aparelho aqui, até porque eu queria ser dentista, né? Eu falei, eu vou dar um jeito aqui pra poder melhorar. Então, quando o paciente ele vai procurar, ele vai mais pela questão da estética mesmo. Mas aí é isso, são os principais problemas que a gente tem. Esses problemas, às vezes, eles podem ser combinados um com o outro. Às vezes, um paciente ele tem um tanto de dente embolado e tem alguns dentes que são espaçados. Às vezes, o paciente ele tem uma mordida cruzada lá atrás, mas também tem uma mordida aberta aqui na frente. Então, pode ser tudo combinado, né? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Semana que vem teremos lives, se Deus quiser, às terças-feiras, ao meio-dia, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e até semana que vem.